Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente e com uma pessoa muito especial mesmo. Ela já trabalhou conosco e aqui vai bater um papo com a gente sobre tudo voltado à parte de nutrição, especialmente para vocês. Então fique ligado. É isso mesmo, pessoal. Estou com uma pessoa muito especial aqui. Ela mesma, é a Carol. Carol trabalhou com a gente já, foi ano passado que trabalhou com a gente, né? Foi o ano passado. Mas o tempo voa, hein? Demais, muito rápido. Foi o quê? De agosto? Julho, agosto, né? Julho, agosto. Foi meados do ano passado, meados de 2020 até o final, Sim, né? A gente fez uns 4, 5 meses. Sim. Mas parece que foi uns anos, né? Sim, parece que foi bastante tempo. A gente é muito intenso por aqui, é isso mesmo, né? Então a gente vai bater um papo hoje com a Carol, uma pessoa super especial. E aí, já tem quanto tempo você tem já nessa carreira de nutrição? De formada, Yuri, eu me formei já faz 12 anos. E tem uma bela experiência, né? Sim. Mas ela não é de Santos. Sou de São Paulo. Ela é de São Paulo e veio morar para Santos. É. Mas por que veio para Santos? Por questões de vida pessoal, na verdade, Sim, né? sim. Eu tinha a possibilidade de continuar lá Sim. ou de mudar para cá e ficar com a minha vida para cá. E aí eu resolvi vir para Baixada. E aí se encontrou por aqui? Sim, gosto muito daqui. O clima daqui é gostoso. E aqui é uma cidade que, assim, tem um quezinho de São Paulo, então tem uma pegada de trabalho e tudo mais, que é o que eu gosto, mas tem uma qualidade de vida boa, tem a praia, tem, né? Você tá parado no trânsito, mas você olha pro lado, você vê o mar. Muito bom isso, fala a verdade. Sim, sem dúvida. Isso aí é privilégio para poucas pessoas, hein? É verdade. É poucas pessoas. Mas a Carol tem uma boa experiência nessa parte de nutrição, a gente vai bater um papo para realmente com o objetivo com que você consiga absorver alguns conteúdos e alguns conhecimentos e principalmente um pouco da experiência que a gente pode trazer para você. E aí que você consiga ter realmente esse conhecimento e usar ele. A gente sabe que muitos dos pacientes que se alimentam via sonda, pacientes em tratamento, às vezes falta muito conhecimento, né? Então a gente aqui, vou fazer algumas perguntas para a Carol e assim, eu sou meio suspeito para falar porque realmente quando a gente trabalhou junto, foram assim, momentos muito especiais, né? A gente cuidou de pacientes e a gente teve algumas experiências que foram excelentes, assim, realmente que foram, foram transformadoras, né? A gente teve um exemplo muito bom naquele paciente que se atendeu, né? Aquele que veio aqui, você lembra? Sim, Conta sim. um pouco dessa história aí. Fantástico. O paciente que era de outra cidade, você está falando? Isso. Aquele que tinha dificuldade de falar, eu acho, a família que ajudou. Ah, você está falando de outro. É porque foram muitos, né, Yuri? São muitos casos, mas sim, tô lembrada dele. Ele tinha dificuldade, então ele não conseguia se comunicar e aí veio inclusive uma tradutora, né, para poder me ajudar aí na comunicação com ele. Sim. E, enfim, a gente conseguiu de fato. Ele, na verdade, ele ficou no final da consulta, assim, ele chorou, ele se emocionou. Sim. E ele falou que ele não tinha nunca conseguido passar para alguém da área da saúde as dificuldades que ele tinha. E ali eu consegui entender o problema, consegui ajudar, a gente entrou com alguns suplementos e uma adequação na dieta que enfim, que acho que fez bastante diferença. E eu acho que é isso que faz total diferença, no sentido de, a gente ter essa sensibilidade e essa empatia suficiente para poder se colocar no lugar dessa pessoa, e acho que ela estava com uma dificuldade de ter essa comunicação com alguém, né? Com alguém que tivesse talvez a paciência ou ali a calma de qual é a forma de comunicação que seria a melhor possível para poder cuidar desse paciente. Eu acho que esse foi um caso assim muito bacana, né? Que você comentou. Sim, e esse paciente, na verdade, eu não sei se você lembra, mas ele não tinha entendido até aquele dia qual era o problema dele. Sim. Ele não tinha entendido assim, o que de fato ele tinha. Sim. Então ali na conversa ele pôde contar um pouco as dores ali dele, né? E eu com os exames e na conversa, na anamnese também pude explicar para ele o problema dele. Sim. Então foi uma troca assim muito boa, fantástica. É transformador, né? Isso. Sim, né? Sem dúvida. Isso assim pra gente é assim o que mais faz sentido, sabe? A gente conseguir levar essa saúde, essa informação, esse conhecimento para pessoas que realmente precisam faz total diferença.
E a Carol ela tem muita experiência nesse sentido com pacientes, nessa parte clínica. Conta um pouquinho aí como é que foi essa jornada profissional quando você veio para cá. Tá. Logo que eu mudei aqui para a Baixada, eu já atuava na área clínica, né? Tá. Então eu fiz passei por alguns bons lugares em São Paulo. Sim. E quando vim para cá, eu fiquei um bom tempo no Guilherme Álvaro trabalhando no hospital daqui da Baixada. Sim. E lá eu tive uma experiência assim extremamente rica com a nutrição interal, né? E lá eu era responsável em cuidar de todos os pacientes do hospital que tinham... Baita responsabilidade, hein? Sim, sim. Responsa, hein? Sim. Então eu passava visita diária em todos os pacientes de todas as alas, desde o PS até a UTI. Sim. E aí, tanto é que eu trabalhava de segunda a sexta, de final de semana eu deixava tudo organizado e uma outra nutri me Como cobria. você gosta, né? Do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto. Organizado, certinho, direitinho. E aí, lá eu aprendi demais. Sim. E nesse meio tempo, estando lá, eu também comecei a trabalhar com idosos em algumas ILPIs. Sim. Então, para quem não sabe o que é ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Que são os residenciais. Sim. Então, eu atuava no Guilherme e também dava essa assistência nessas clínicas. E também pude ver a real importância da nutrição dentro dessas clínicas. Sim. E também nessas clínicas nós temos pacientes com sonda e com dieta interal que precisam desse olhar, né? E aí as coisas foram acontecendo e hoje, na verdade, eu saí do hospital, não trabalho mais lá e atuo nas ILPIs e consultório, e aí é isso que eu faço atualmente, né? E explica para o pessoal, assim, quais são as principais razões por que o paciente ele vai para a sonda ou ele precisa para a sonda, e explicar também até um pouquinho da sonda em si, o que ela traz de benefício e tentar, a gente sempre tenta olhar o lado bom das coisas, né? A gente gosta muito de enfatizar qual é a parte boa de tudo isso, né? Sim. É assim, a sonda ela se faz necessária para o paciente que não consegue consumir via oral tudo que ele precisa. Certo. Então, seja por períodos temporários, ou numa pós-cirurgia, ou numa pré-cirurgia, ou vai precisar tirar algum tipo de câncer, enfim, alguma doença, alguma patologia, e muitas vezes é temporária, né? Então nós temos alguns tipos de sonda. A sonda, para quem não sabe, é aquele caninho que aí coloca, né, para a pessoa comer através desse caninho. Então pode ser por sonda nasointeral, que é o caninho que vai pelo nariz e aí entra, né, dentro do organismo, normalmente ficando aqui no estômago. Tem o outro caninho, que é a outra sonda, que vai direto no estômago, né? Que é a gastro, que a gente chama, a gastrostomia, né? E tem também a jejunostomia, que é a sondinha que vai direto no intestino. Essa é um pouco menos comum, né? A mais comum é a naso e a gastro, que é no estômago. A naso deveria ser temporária, porque é um pouco incômodo ficar com uma sondinha, porque como ela entra e passa na garganta, incomoda um pouquinho. A gastro é algo que não tem nenhum tipo de incômodo, nada, o paciente não sofre nenhum tipo de incômodo. E a sonda ela é extremamente importante porque ela dá qualidade de vida para o paciente. O paciente ele não pode comer por boca, mas ele consegue receber, através daquela sonda, tudo que ele precisa. Né? Então, existem dietas específicas para várias patologias. Né? A gente tem, enfim, dieta em pó, dieta como se fosse 1 litro de leite, né? A caixinha Tetra Pak aberta. A gente tem a dieta fechada, que é uma dieta que você pendura ali e liga na sondinha e ela dura ali mais de 24 horas, inclusive fechada, algumas dietas, né? Então, a gente tem várias dietas para vários pacientes, para várias questões financeiras, porque a gente sabe que talvez isso seja algo que pese, e tudo isso vai
vai ser escolhido de acordo com a orientação que o nutricionista, que o médico, que a família, que o paciente decidirem. Sim. Então é algo que tem que ser leve, é algo que foi feito para ajudar. Sim. E assim, eu acho que é uma estratégia, uma saída muito boa ali para o paciente que precisa, que não pode comer por boca e tudo mais, né? Fantástica explicação. Prestar atenção nisso? Olha só essa explicação, hein? Você não encontra isso em nenhum lugar, não. É só aqui, hein? Então fiquem ligados. Mas muito legal, muito boa essa explicação. Sim, a sonda, a gente está muito acostumado com vários pacientes, são várias realidades, várias dinâmicas. Acho que, como você bem falou, existe muito essa questão, às vezes, da condição financeira da família, mas também existe muito a questão também da falta de conhecimento, de como é que usa, como é que faz para usar, qual é a melhor forma de usar, ou qual seria ali talvez a melhor composição da dieta para aquele tipo de paciente, né? A gente vê também muitos casos de pacientes que acabam não tendo esse conhecimento e acabam utilizando a dieta caseira, né? E em muitos casos, a gente vê vários casos de pacientes às vezes que optam utilizar a dieta caseira em vez de usar a dieta pronta, industrializada em si, né? Qual que, assim, no seu ponto de vista, que é como é que funciona? Quais são os riscos? Como é que você enxerga isso? Eu penso assim, Yuri, é possível usar a caseira? Sim, é possível. Mas o risco, porque a manipulação ali, ela é muito grande. Sim. Então, o risco é muito grande, né? A gente tem que pensar que um paciente que está precisando utilizar uma sonda para se alimentar, ele é um paciente que ele precisa de cuidados um pouco mais especiais, né? Então, ele possivelmente é um paciente que não está, muitas vezes, com a imunidade extremamente adequada. Sim. Então, é um paciente que talvez, se tiver algum tipo de contaminação pequena que seja, ele vai aí ter alguns efeitos não tão bons. Né? E que talvez possam debilitá-lo ainda mais. Sim. Então, a dieta caseira é uma saída, mas ela tem que ser muito bem feita, muito bem orientada para poder dar certo. Sim. Porque o risco é grande, porque tem manipulação, porque nada mais é do que uma comida de verdade ali, batida, coada, e aí você tem que colocar dentro de do frasco e liquidificador e peneira. Então, a chance de você, de repente, num desses processos, passar por algum utensílio ou manipular de forma errada, ou não ter uma refrigeração, ou não ter armazenamento e tudo mais, é grande, né, de dar alguma coisa errada. Sim. Então, a dieta industrializada, talvez quando a gente coloca na ponta do lápis uma dieta em pó, por exemplo, acho que tenha tanta diferença para uma dieta caseira, se for feita uma dieta caseira adequada. Porque também fazer de qualquer jeito, claro, não dá para comparar, né? Agora, se você vai fazer algo bem feito e comparar com uma dieta em pó, que hoje é a mais barata que a gente tem, eu acho que, assim, pensando em todos os benefícios, é possível. E a gente sempre conversa muito sobre isso, né, Yuri? É assim, muitas vezes o paciente, ele não consegue, por exemplo, usar determinado suplemento todos os dias, ou ele não consegue usar a dieta melhor que ele deveria usar todos os dias, mas dependendo de como a gente conduza isso, é possível ele utilizar, sei lá, a cada 2 dias, e no dia que não está utilizando, consumir alguma coisa a mais via sonda. Então, tudo é possível, na verdade, né? Então, dá para adequar, basta ter ali a orientação adequada, o cuidado, né? Entendendo muito o cenário, né? Entendendo o cenário da família, quais são as condições, como o que dá para ser feito, né? Qual é o limite? Eu tenho isso daqui, eu consigo fazer até tal orçamento. Aí, em cima disso, você vai fazer o melhor possível dentro desse cenário. A ideia é essa, né? E realmente, você sempre fez isso muito bem. Acho que esse olhar de entender a dinâmica da família, do cenário, e assim,
não dá pra gente fazer esse caminho? Pô, vamos para o plano B, vamos tentar uma alternativa de usar, talvez para um dia, a gente usa para o próximo dia. Sim. E eu acho que essa flexibilidade e entender melhor essa dinâmica é o que faz total diferença no atendimento. Sim. E eu acho que isso vai muito também no sentido de ter essa empatia, se colocar no lugar da família, do paciente em si, e também trazer essa flexibilidade, e eu acho que no sentido muito de se importar com o que está acontecendo, né? Eu estou me importando com aquele paciente, com aquela família, e aí sim, quais são os caminhos possíveis que a gente pode fazer aquilo, né? A gente sabe, a gente está no Brasil, assim, existe uma realidade que às vezes não é como a gente gostaria na situação financeira, às vezes não é possível fazer aquisição de todos os produtos. A gente hoje vive num momento de pandemia, que tem muita gente que está acabando ficando desempregado, sem renda, estão se reinventando sim, só que a gente tem percebido que cada vez mais existe essa dificuldade, né? E como é que a gente consegue criar alternativas para que a gente consiga fazer um bom cuidado com o paciente? Que, assim, às vezes é muito na questão da dieta, mas a gente fala em vários momentos, e acho que você faz isso muito bem, que é a questão do cuidado, né? O cuidado, acho que ele é primordial para a gente poder entender melhor e, pô, como é que a gente vai, com tudo que a gente tem, principalmente a parte afetiva, de, cara, eu vou fazer a diferença na vida dessa pessoa. E acho que você fez isso, olha, inúmeras vezes aqui com a gente, quando a Carol estava conosco, né? Foi o que você falou, a gente passou aí, acho que mais de 50, 70 atendimentos, nem lembro agora, foram muitos mesmo. Sim. E até tem uma pessoa especial que ela vai vir aqui, que é a Mercedes, que é a mãe, né? Que na verdade é a Carmen. Eu fiz um convite para ela hoje. Que bacana. Ela aceitou, semana que vem ela vai vir com a gente, conversar com a gente. E ela, quando você fez o atendimento, ela super elogiou, gostou, adorou e sentiu uma baita diferença. Mas são momentos como esse realmente que fazem toda a diferença, de você entender melhor a dinâmica da família em si e, pô, como é que eu vou fazer esse cuidado diferenciado? Eu acho que isso é algo que precisa muito, acho que eu sinto muita falta disso quando a gente recebe os pacientes aqui e quando a gente teve a possibilidade de oferecer isso, que a gente foi um início ali de um projeto, de um sonho que foi só o começo, a gente falou muito disso. Sim, sim. E, tem muita coisa pela frente ainda, mas claro, a gente precisa de um planejamento melhor, de fazer algo realmente mais estruturado, mas um dia isso vai chegar, se Deus quiser. Sim. E a gente trabalha muito para isso, e a Carol ela consegue fazer isso com muita maestria, né? Então, conta pra gente um pouquinho de como é que você faz esse cuidado, esses atendimentos, e hoje que você mencionou, tá muito nas ILPIs, nas casas, como é que você cuida de tudo isso? Como é que você faz tudo isso? Yuri, eu acho que assim, o ponto que eu levanto sempre com todos os meus pacientes, todos, né? É assim, eu acho que a gente não pode nunca colocar todos os ovos numa única cesta, nunca. Porque se essa cesta cair, você perde tudo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o perfeito, ele não pode ser inimigo do feito. Sim. Então, dentro dessa possibilidade, dentro dessa realidade, qual a melhor conduta que eu consigo ter? Sim. É essa. Então, esse é o melhor para esse paciente. Sim. Né? Então, é isso, é chegar, é entender o todo. Então, vamos supor, quantas e quantas vezes a gente não foi atender, inclusive a gente fazia atendimento dentro da casa das pessoas, sim. Então a gente ia lá, a gente conversava, entendia realmente a realidade, sim. Né? O nosso amigo Jackson muitas vezes me acompanhou e tudo mais, e aí a gente chegava e eu conseguia detectar alguns pontos, então de repente alguma falta de informação, sim. Que poderia prevenir uma ferida, por exemplo, né? E esse paciente, se ele tem uma ferida ou se ele abre uma escara e tudo mais, ele vai ter que gastar, sim. Com pomada, com cuidado, com curativo, sendo que ele poderia usar um pouquinho mais para gastar com uma melhor nutrição, né? A nutrição sempre vai ser a chave de tudo, né? Sempre. Então, desde o paciente saudável até o paciente que já possui alguma patologia, sim. Ele vai sempre precisar de, sim. Nutrientes adequados para que tudo funcione direito. Sim. Então, é sempre essa visão. Então, sim. Entender o contexto, sim. Dentro do contexto, qual é a melhor possibilidade. Na faculdade, a gente aprende muitas regras e a gente sai muitas vezes, as nutris recém-formadas, eu acho que saem muitas vezes
com aquela ideia, né? Ontem mesmo, eu sempre faço curso, eu tô o tempo todo ali Ela gosta buscando, de estudar, ela gosta. Tô o tempo todo Até ali... a gente conversou sobre aquele do curso lá, né? Que foi de geronta. Sim. Na realidade, ontem não era esse que eu estava fazendo, outro, mas inclusive a gente estava conversando, uma nutri formada por uma renomada faculdade, né, de nutrição, e ela chorando, dizendo, meu Deus, eu tenho muitas dietas para entregar, eu tenho muitas coisas para fazer, e eu fico calculando, e aí eu vejo que os pacientes muitas vezes não seguem. Sim. Então é aquela coisa, e aí a gente estava num grupo de quase 60 nutricionistas dentro desse curso, e aí todas nós dissemos, né, calma, porque muitas vezes a gente se preocupa em fazer o perfeito, e o perfeito não vai conseguir ser ali. Então é isso, eu acho que a gente ter esse jogo de cintura com muita responsabilidade, é óbvio, né, para tentar adequar a melhor conduta naquela vida, naquele paciente, naquela família, o que é melhor, como que a gente consegue adequar, né? Então não pode a proteína XPTO lá melhor, então vamos de repente com essa daqui, ó, essa daqui já vai ajudar, essa daqui, né? Então é isso, Yuri, eu acho que essa aula. Não, olha essa, presta atenção nessa aula aqui, hein? Isso aqui você não encontra em nenhum lugar não, hein? E Carol, eu vejo muito que acontece essa situação, às vezes do paciente ele tem a alta hospitalar e fica muito aquela preocupação da família, querer dar só o medicamento, esquece um pouco da nutrição em si. E assim, pô, ficar um dia sem se alimentar é meio difícil. E a gente escutou de alguns casos de pacientes que era tanta dúvida de como fazer as coisas que ele acabou esquecendo de dar a nutrição para o paciente, né? Como é que fica nesses casos assim? Na verdade, assim, né, Yuri? A gente pode ficar um dia sem comer. Não, né? eu não consigo, literalmente, não dá. Um dia não dá, Todo mundo pode, né, não gente? Dá, a partir do momento que a gente tem ali uma gordurinha para quebrar, nosso corpo é extremamente inteligente, a gente muda a chavinha e começa a quebrar a gordurinha, que é a nossa reserva de energia, né? Sim. Então não tem problema nenhum. Claro, um paciente saudável, né? Sim. Agora um paciente que está reabilitando, que acabou de ter a alta hospitalar, que está fazendo uso de uma sonda enteral, né? Então esse paciente é complicado ele ficar aí algumas horas, 24 horas, 36 horas sem se alimentar. Já acontece isso? Acontece. Na realidade, eu não sei se você lembra, mas nós fizemos um atendimento. Sim. Que a filha, na realidade, ela estava extremamente preocupada com o horário da medicação X, aí depois tinha que parar para o banho, aí depois tinha que dar medicação tal, aí depois tinha que fazer isso. E aí a dieta, meio que ela não dava tanta importância e tanta ênfase para a dieta. Sim. E o paciente, ele não estava recebendo o que ele deveria receber. Sim. Né? Então, é extremamente importante que a gente pense que a nutrição ela é fundamental para qualquer recuperação. Né, dentro do nosso organismo. A gente utiliza os nutrientes para toda e qualquer reação bioquímica dentro do nosso corpo, ela é dependente de nutriente. Sim. Então eu preciso de nutriente para tudo. Né? E um paciente que ele saiu do hospital, que ele está recebendo alta e tudo mais, ele não está com a imunidade ali a todo vigor, né? Então é extremamente importante que a família ou quem for cuidar dê a devida importância para a dieta, para a nutrição. Que muitas vezes é o caso que não acontece. A preocupação está tanto em fazer outras coisas, às vezes preparar a casa do paciente, do medicamento, que a nutrição ela acaba ficando a última coisa. Não que isso não seja importante, né, Yuri? Mas eu acho que tem que ter todos no mesmo grau de importância, porque não adianta você cuidar de muitas coisas e deixar ali a nutrição, que é tão importante, que vai dar ali a força para o paciente conseguir se recuperar e tudo mais, né? Então... Mas muito bacana mesmo, só conteúdo de primeira aqui. Assim, como eu falo, toda vez que eu tô com a Carol, eu aprendo muito com ela, que é uma pessoa, além de ser muito inteligente, estuda bastante constantemente e, assim, ela tem esse olhar, um olhar diferenciado no sentido do cuidado, de como cuidar. Então, assim, isso realmente faz muita diferença. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um bate-papo aí com a Carol. A gente já conversou muitas vezes de vários assuntos e
quem sabe a gente não combina uma próxima conversa, um próximo bate-papo, para a gente poder falar desses assuntos, que são assuntos que a gente sabe que não tem tantas informações, e principalmente informações que a gente possa confiar, que são informações principalmente de profissionais que já têm resultado. Então, você mencionou que às vezes acontece sim de pessoas que têm boas formações, às vezes em boas instituições, mas eu acho que o que conta muito mais do que isso é realmente o resultado e a experiência que foi vivida, né? Acho que isso faz total diferença. Sim. Então, eu agradeço aí, Carol, muito obrigado realmente aí pela sua vinda agradeço, aqui. Yuri, E se Deus quiser, a gente faz um próximo encontro. E é isso, galera. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.